Noite, hoje entrei atrasada 2 minutos, porque eu tava com a cliente, mas, né, não foi tanto assim, eu não atraso, eu gosto de cumprir todo o horário, né, ainda mais nessa área, tanto da terapia emocional, bem como da terapia lá física, né, massoterapia, estética, você tem que cumprir horário, se não cumprir horário, você acaba prejudicando os clientes que vêm depois. Então, eu busco ali ser certinha, mas às vezes, né, acontece, até 5 minutos dá pra gente segurar, né? Então, vou aguardar o pessoal entrar. Toda quarta-feira, às 20 horas, salvo quando tem algum problema, aí eu aviso. Mas toda quarta, às 20 horas, eu faço live aqui com assuntos diversos. E essas lives ficam salvas, mas amanhã vai lá pro meu canal vizinho, que o canal vizinho começa com Yu. Quem não está inscrito lá no canal vizinho, tem um link aqui de todos os vídeos, e tem vídeos que são inéditos, e as lives, tem mais de 160 lives lá gravadas com assuntos diversos, tá bom? Os assuntos vocês também que me dão aí sugestões, tem pessoas que colocam suas dúvidas aí, continuem colocando as dúvidas, podem sugerir tema, que se eu souber, eu venho aqui falar, tá bom? Boa noite, Vânia, Leonir, como é que você tá? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Fala aí para mim. Hoje nós vamos falar sobre a idealização que a gente faz em relação aos nossos pais. Por que é muito comum a gente idealizar, ou seja, né, querer que o pai ou a mãe, ou os dois, sejam diferentes? Eu, como terapeuta da TRG, eu tenho pego muita gente, muito adulto, com muito problema em relação a pai e mãe. Porque a gente vai lá na infância e traz ali toda a problemática do relacionamento na infância. E muitas vezes o que prejudicou essa pessoa realmente foi o tratamento entre ela e a mãe e o pai, ou os dois, ou um só, ou a falta de um dos dois, também tem isso, causa muito problema, que é o meu caso, né? Eu vou contar para vocês, vamos compartilhar. Olá, Cristian, Adriana, Levin Massoterapia, boa noite, que é o Ricardo. Leonir falou, oi querida, ótimo, agora com você mais ainda, amo você. Ah, querida, também te amo, gratidão. Gratidão por estar aqui, gratidão por compartilhar, por estar sempre aqui também, todos vocês, tá bom? Então, ó, fiz algumas perguntas antes aqui na caixinha, que eu sempre deixo, né, caixinha de perguntas para poder responder na live. Então, vocês também participem dessa caixinha, que é importante para mim, que aí eu tenho também como se fosse assim, um roteiro para seguir referente às respostas que eu vou dar das caixinhas. E os assuntos estão bem profundos, bem complexos das perguntas que vocês fizeram, tá bom? E ao longo do que eu for falando, eu gosto que vocês interajam, fiquem à vontade. Mas se tiver pergunta, façam aí nessa interrogação, que aí eu não perco aqui na hora que passarem os comentários, tá bom? Então vamos lá para a pergunta. Deixa eu ver. Essa daqui, gente, eu achei bem forte. Eu não idealizo meus pais, eles que não me aceitam. Aí eu respondi, será? Será que isso é verdade? Né? Idealização, para quem às vezes, né, fica assim com dúvida do conceito, é você achar que o seu pai ou a sua mãe ou os dois deveriam ser o ideal de pai, o ideal de mãe, de tal jeito. Aí é de acordo com as suas necessidades. Vamos supor que você gosta muito de carinho e os seus pais não foram carinhosos com você. Aí você fica idealizando um pai ou uma mãe carinhosa e você não teve esse carinho. Então você se sente o quê? Com aquela ferida emocional por não ter tido esse carinho. E geralmente na infância, se você vê uma outra mãe ou um outro pai sendo carinhoso com um amiguinho seu,
né, com um colega seu na infância, na adolescência, geralmente a gente se pega, né, isso com a experiência, minha própria experiência e também dos meus clientes. Eles falam muito isso, verbalizam muito. Eu ficava olhando e via minha mãe, né, não sendo carinhosa comigo e a mãe do coleguinha sendo carinhosa. E eu ficava ali, poxa, querendo que a minha mãe fosse diferente, fosse igual à mãe do coleguinha, né? E mãe ou pai, tá? Então, isso é idealizar, você achar que ele deveria, o ideal de um pai seria de acordo com as suas necessidades emocionais. O ideal de uma mãe de acordo com as suas necessidades. Se você tem falta de ter uma mãe, um pai presentes ali na sua educação, que colocasse limites, porque os seus pais não deram limites, não deram porque estavam trabalhando ou porque não davam mesmo, enfim, não importa o motivo. Você vai achar que o ideal de pai e mãe é aquele pai, aquela mãe que dá esse limite, que fica pegando às vezes até no pé daquele filho. E aí, quando você se torna pai ou mãe, você quer fazer o que você acha que é o ideal. Porém, esse é o ideal para você. Qual é o ideal do seu filho? Geralmente não é o mesmo que você pensa. Então, de geração em geração, a gente vem enfrentando esses desafios, porque faz parte da vida. Então, percebe aí, você que fez a pergunta, se você realmente não idealiza os seus pais. Você diz que eles não te aceitam, mas uma pergunta que não quer calar. Você se aceita? Se aceita 100%? Porque se você não se aceitar, o mundo aqui fora, pai, mãe, seja quem for, vai espelhar o que está dentro de você. Então, percebe primeiro se você se aceita do jeito que você é, para você poder dizer isso dos seus pais. Porque a gente projeta muito fora e às vezes está dentro. Quando a gente não se aceita, a gente acha que os outros não aceitam a gente. Mas será? Por isso que eu falei, será? Então, gente, como é que a gente vai sabendo disso? Através do autoconhecimento, através do autodesenvolvimento, de você entrar em contato com as suas dores, não ter medo de mergulhar nessas dores para você poder se livrar delas, para reestruturar suas emoções. É isso que a gente faz na terapia. Mas é preciso ter coragem? Sim, porque você vai mexer nessa ferida. E uma ferida aberta, ela dói. Mas a gente está mexendo para limpar, para tirar tudo que faz doer, para deixar de ser um gatilho na sua vida quando você vê um relacionamento de pai, né, ou mãe na televisão, aí você fica, nossa, eu queria tanto que meu pai fosse assim comigo, eu queria tanto esse tipo de cuidado e eu não tive, né? Então, isso não vai acontecer mais, você vai entender que essa sua expectativa é uma expectativa da infância, principalmente, da adolescência, uma expectativa de que o seu pai e a sua mãe te dessem, né, em última instância, amor. O ser humano, ele precisa se sentir amado. E através desse amor, quando nós somos pequenos, é que a gente tem os cuidados, né? A gente recebe todos os cuidados para a gente poder crescer. Se a gente não for amado, principalmente bebezinho, ou seja, amar é igual a cuidar. Se a gente não for cuidado, se a gente não for amado, nossa, a gente morre, né? Bebezinho morre. Mas depois, conforme a gente vai crescendo, morrer a gente não morre, né? Fisicamente por falta de amor, mas algo dentro da gente morre, porque o ser humano, ele precisa se sentir amado. Mas quando a gente entende isso, agora adultos, nós vamos buscar essa função paterna e a função materna dentro de nós. Como assim, Alessandra? Não vou esperar mais daquele meu pai lá que não me deu, daquela minha mãe lá. Vai ser dentro de mim.
Função materna é eu me cuidar, me amar, me respeitar. Função paterna é eu me jogar e fazer as coisas que eu quero, né? Crescer profissionalmente. Quem tem que fazer isso por você é você. Dentro de você precisa ter essas funções e não mais fora, mesmo que eles estejam vivos, né? Quando a gente é adulto, a gente tem que parar de ter expectativas de receber desses pais. Porque se eles não estão dando para você, aí tem vários motivos, você que tem que buscar dentro de você. Beleza? Façam perguntas, gente. Oi, Adriana. Adriana deu boa noite. Jéssica entrou. Boa noite, Jéssica. Então, podem colocar comentários, perguntas, tá? Então, vamos lá. Não conheci o meu pai e fico imaginando que minha vida teria sido diferente. Fico triste com isso. É uma idealização de algo, né, no caso do amor do pai, que você não teve. Aí eu disse até nos stories que eu ia compartilhar com vocês também, né, o meu caso. Né, eu não conheci o meu pai, sofri muito já por conta disso, principalmente na adolescência. Né, eu com essa cara de japonesa, eu olhava para todo japonês na rua, eu queria abraçar achando que era meu pai. Chorava por conta disso, ficava triste, né? Ficava lá na minha deprê, né, da adolescência, mas a minha grande questão era essa, né? Cadê essa pessoa que eu não conheço? Cadê? Né? Cadê esse amor que eu idealizei que, nossa, se eu tivesse ele presente na minha vida ia ser diferente, eu ia me sentir mais amada, eu ia saber sobre a minha cultura, sobre a minha família, né? Quando a gente não tem e a gente foca no que não tem, a gente sofre. Aí, como nada é por acaso, eu com esse sofrimento de não conhecer o pai, fui buscar melhorias para mim desde cedo. Então, comecei a estudar, comecei já desde cedo a querer cuidar das outras pessoas, né? Por isso que eu fui fazer enfermagem. Aí no hospital eu via que eu não cuidava de ninguém porque eu não tinha tempo. Aí fiquei buscando coisas para fazer para tapar, né, para sanar essa minha dor de não ter conhecido o pai, né? Então hoje eu consigo falar sobre isso porque eu reestruturei minha emoção, né, sem chorar, porque é aquilo, é uma ferida que cicatrizou, não tem mais gatilho. Mas ao longo da minha vida, toda hora essa situação de não ter o pai, de não conhecer o pai aparecia para mim. Né? Então, uma emblemática que eu trabalhando, foi em 2001 isso, olha quanto tempo, né? Aí eu entrei para a empresa em 2001, acho que por volta de 2003 isso aconteceu, que aí eu já era supervisora na empresa. Aí, call center, né? Eu era supervisora de call center e fiquei lá 8 anos. Tinha sempre assim, festividades, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, ok. Cada equipe enfeitava, né, o seu espaço de trabalho, fazia homenagem para o pai ou para a mãe, dependendo do dia. Aí era Dia dos Pais, uma equipe de uma amiga, né, estava reunida, estava em reunião, e ela estava homenageando os pais, né, daquela equipe dela. Aí, como eu sempre, dentro da empresa, eu cantava, eu fazia a parte motivacional, inventava jingles, né, saía cantando por tudo quanto é lugar da empresa. Eu era responsável pelo motivacional também, né, do call center. Aí ela me viu passando e falou: Alessandra, vem cá. Aí lá fui eu, oi, grupo reunido, todo mundo. Ela, já que você canta muito bem, eu quero que você cante, toma aqui, ó, a letra, a música Pai, do Fábio Júnior. Aí eu fui, né, respirei fundo, porque eu sabia que ia me doer, mas eu falei, tá bom, vamos lá, né, eu já estava, né, buscando ficar melhor referente a isso e tal, mas não tinha feito ainda terapia, né, não era terapeuta. Aí era supervisora de call center. Aí eu comecei a cantar, né, pai, você foi meu herói.
meu bandido. Aí no meio da música, antes do meio, né? Lágrimas torrenciais. Aí todo mundo assim olhando, né? Nem consegui terminar a música, não consegui. Aí eu não conheci o meu pai. Aí todo mundo, meu Deus, que droga que a gente fez, né? Chamar ela para cantar. Só que as pessoas não sabiam. E eu, todo ano, Dia dos Pais, eu sofria, né? Então, eu idealizava que se eu tivesse o pai, eu ia ser mais feliz, eu ia saber, né, da minha história, né? Esse é o ideal do pai, da figura do pai que eu criei na minha mente. Mas quem me garante que isso seria verdade? Quem me garante que ele seria esse pai que eu idealizei, carinhoso, que ia me contar, né, sobre a minha família, que ele ia me tratar bem? Quem garante, né? Então eu fui desconstruindo tudo isso e com a terapia, que eu comecei primeiro com o Reiki, né, a minha busca, e depois eu fui fazendo todas as outras que foram aparecendo, e por último a TRG o ano passado, que a TRG terminou de botar ali de cicatrizar toda a minha ferida, né? O ano passado isso já ficou resolvido e não dói mais. Eu entendi que a minha vida foi assim, porque tem algo superior que a gente não explica, então eu aceitei, né, que isso aconteceu, que fazia parte da minha trajetória e que se não fosse essa ferida, se não fosse essa ferida, talvez eu não tivesse ido para esse lugar, né, que eu tô hoje de terapia, que me apaixonei, né, e amo o que eu faço, né? Então, nada é por acaso. Mas quando a gente entende isso na prática, fica mais fácil da gente entender e compartilhar com as pessoas, tá bom? História longa, né? Mas tá, gente, então nem sempre vai ser do jeito que você sonhou, né? Mas eu sei que você fica triste, vamos tratar isso aí para você poder ficar melhor, tá bom? Depois a gente fala aí em relação à terapia, tá? Beijo! A Adriana falou, se fosse o meu pai ou o seu, você não seria feliz mesmo. Pois é, né, Adriana? Então é uma ilusão, né, que a gente tem. Quando a gente não tem algo, a gente tem a tendência de se iludir. Então, quem me garante que ia ser realmente bom, né? Quando eu fiz o Patchwork, que é um curso de autoconhecimento, né, que eu já citei aqui várias vezes, Patchwork é o trabalho do caminho, curso de 2 anos, com psicóloga e o grupo. A menina estava reclamando muito do pai dela, então eu ainda estava naquela coisa de, nossa, você reclamando, eu pensando, né, ela reclamando do pai, tá total, né, porque não era terapia em grupo, mas acabava sendo, as pessoas contavam seus problemas, né, e aí eu pensando, né, ela falando, eu pensando, mas pelo menos você tem um pai, e eu que não tive meu pai. Aí vem para aquele lugar da dor, né? Pois é, aí no final, e todo mundo ouviu, né, a menina, aí eu fui dar essa mensagem, olha só, isso 2015. Por isso que eu falo que eu sou outra pessoa de 2015 para cá. Aí eu falei para ela, fulana, você tá reclamando do seu pai, mas pelo menos você tem o pai, e eu que gostaria de ter o pai, porque eu não conheci meu pai. Aí na hora a psicóloga, né, com muito jeitinho, falou, Alessandra, cada um tem a sua história. Você não conheceu o seu pai, mas ela tem o pai e tem coisas de desafio, né, com o pai dela. Aí eu fui. Se eu não tivesse me trabalhando, eu ia até achar que foi um fora, né, da psicóloga, mas não. Eu entendi que cada um tem a sua história. Eu não posso, com a minha história, querer julgar a história do outro ou querer mostrar que, nossa, mas pelo menos você tem. Não, a dor é dela. A dor não se compara. Ali eu aprendi, né? Aprendi que eu não posso mostrar a minha dor como se ela também fosse se identificar com a minha dor e parar de reclamar do pai dela. Não, cada um tem a sua história, né? Então isso é importante também para a gente
verificar. Olá, Vitórias, Viviane, Rosana, Jorge, todo mundo que entrou e eu não consegui falar. Bel, irmãzita, boa noite. Estamos falando da idealização dos pais. Ó, vocês botaram mais perguntas, que legal. Deixa eu ver aqui. Essa daqui é forte também. Fico chateada com a minha mãe por aturar os abusos do meu pai. Quero que ela tome atitudes e nada. Ou seja, está idealizando uma mãe e essa mãe teria que ter coragem de tomar atitude frente aos abusos do pai, né? Pois é. Aí eu falei, dei uma pitadinha lá no story, né? Que eu ia falar mais a fundo aqui na live, porque a caixinha é para isso, é para vocês colocarem aqui, eu aprofundo, né, com a minha visão e a visão também de vocês, podem ficar à vontade, tá? Quando você fica chateada, você como filha, fica chateada com a sua mãe porque ela não toma atitudes frente aos abusos do seu pai, você está se intrometendo num relacionamento do seu pai e da sua mãe e você vai trazer para você um peso que não é seu. Você é filha. Então, quando você toma o partido ou da sua mãe ou do seu pai, você está entrando numa posição que vai te prejudicar. Ah, mas Alessandra, ele está errado. Ele é seu pai. Caramba, mas e minha mãe? Eu amo muito a minha mãe, por isso que eu faço isso. Tá, mas ele também é seu pai. Então, quando a gente toma partido, seja do pai ou da mãe ou de alguém, a gente está entendendo que um é a vítima inocente e o outro é o algoz. Isso é um pensamento infantil, porque isso não é verdade. Como assim não é verdade? Poxa, mas ela faz um monte de coisa, ele faz um monte de coisa errada com a minha mãe. Tá. E cadê a sua mãe para se posicionar? Ela não se posiciona porque ela tem questões dentro dela, emocionais, que não deixam. Então, gente, em relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, a pessoa está vendo que está tudo errado. Por que ela não toma atitude para se separar? Porque ela está tendo um ganho secundário mesmo passando por abuso. Como assim, Alessandra? Sim. E às vezes esse ganho secundário é a atenção das pessoas. Gente, não é regra. O ser humano é bem complexo. Aqui eu estou trazendo algumas questões, algumas conjecturas, possibilidades, hipóteses, com o meu conhecimento e também com a experiência dos atendimentos que eu tenho, que são aí bastante, tá? Então, não se intrometa no relacionamento do seu pai e da sua mãe. Não exija da sua mãe algo que ela não está preparada para tomar de atitude. Porque se ela toma atitude porque você está falando, você está pressionando, e depois ela se arrepende, e ela não tem consciência disso, ela vai botar a culpa em você. Aí você vai entrar, né, no lugar desse pai algoz, porque você que decidiu por ela. Então, gente, eu sei que é difícil, mas precisa olhar. Você é filha. Os pais vieram primeiro. Isso a gente tem uma lei, né? Lei ali da hierarquia na constelação familiar. Né? Eu não sou consteladora familiar, mas eu estou sempre participando dos trabalhos que a minha amiga Kátia, que é psicóloga e faz constelação, eu estou sempre participando, então eu estou vendo essas dinâmicas, né, e aprendo muito. Então, essa lei da hierarquia diz que pai e mãe vieram antes, então você é filha, você é menor, como se você fosse menor que aquelas duas pessoas. Você não pode dar ordem do que a sua mãe tem que fazer, do que seu pai precisa fazer.
É difícil, mas se ela está nessa situação é porque ela está tendo algum ganho, ela se colocou e ela vai ter que sair se ela quiser e puder. Às vezes a pessoa não pode. Então é a mesma coisa assim, ó, às vezes a pessoa anda de muleta. Aí você faz um trabalho lá, um trabalho de fisioterapia maravilhoso, a pessoa está ótima. Aí fez testes musculares, está tudo bem. Só que a pessoa já se acostumou a andar de muleta. Aí de uma hora para outra você arranca a muleta da pessoa. Ela não vai andar, mesmo estando tudo bem. Às vezes a pessoa está num relacionamento ruim por causa da muleta emocional. Ela não sabe, ela não funciona sem esse relacionamento ruim. Complexo, mas é verdade, tá? Então não é só porque você está apontando os erros, né, no caso aí do seu pai, que a sua mãe vai, realmente eu vou sair disso. Não é assim, é mais profundo. Então, como filha, não se intrometa no relacionamento da sua mãe e do seu pai. Seja filha, né, e respira para você não querer decidir e controlar a vida deles. Porque não dá. A gente não controla nem a nossa, quanto mais a deles. Nossa, gente, né? Pesado, mas é verdade, né? São coisas profundas. Gente, se tiver pergunta, faz aí na interrogação. Deixa eu ver aqui. Minha mãe me deu para minha avó. Nunca me senti realmente filha. E ela, quando criança, fazia algo que... É porque não dá para escrever tudo, né? Deixa eu ver como é. Vou botar isso aqui, não sei se é essa a continuação mesmo, mas ela não achava certo, falava, vou devolver para sua mãe. Isso devia ser sua avó, né? Né, Jéssica? Meu pai também não se importava comigo. Complicado, né? Eu chorava e sorria muito porque pensava como ela ia me maltratar. Nossa. Hoje em dia, Jéssica, você já está tendo essa consciência, né? Então, o primeiro passo para a gente tratar isso em nós é essa consciência, né? Deixa eu ver. Não conheci meu pai e fico... Ah, não, isso aqui é outro. É mais para cima. Deve ser por isso que eu amo cuidar, escutar meus clientes várias coisinhas. E a Lê também mergulhei nas terapias por causa disso, mas tenho muito que aprender ainda. Sim, quando a gente sofre, né, e tem essa tendência de querer trabalhar isso em nós, né, e a gente... Porque pode ser outra coisa também, né, Jéssica? Por exemplo, se você sofreu muito, você pode querer que o outro sofra também, mas graças a Deus que não. A gente foi querer ajudar, né? Aí cada um tem a sua história, mas é muito comum isso. Pessoa que sofre, então ela quer fazer um trabalho para que as pessoas não sofram. É como se fosse uma compensação. A pessoa sofre tanto que ela agora quer compensar isso e ajudar as pessoas. Mas aí a gente tem que tomar cuidado com a síndrome da salvadora, porque a gente também às vezes quer carregar todo mundo, quer ajudar todo mundo, e não é bem assim, né? Lembrando que cada um tem a sua história. Minha mãe biológica é viva, mas não consigo sentir nada por ela. Difícil isso, enfim, muitas coisas. Mas por quê, gente? Porque só o sangue não quer dizer que você vai amar uma pessoa. Amor é construção. Amor é relacionamento. Se não for construído esse relacionamento com você, esse amor, você não vai ter só porque deu a vida para você, né? Energeticamente, para você ficar melhor, você pode agradecer só a vida que ela te deu. O resto, você não recebeu nada realmente dela. Então não se cobre também para que você ame essa pessoa, porque amor é construção. Ah, mas se eu decidir, né, agora, se eu decidisse entrar em contato e né, esse amor
Pode ser que aconteça? Pode, tudo é possível. Mas a principal coisa, não se cobre para que você tenha esse amor, não, porque realmente amor é construção, né? Muito bem. Tem mais alguma coisa? Nunca tive amor real de mãe e filha. Infelizmente, sim, eu tenho gatilho, tanto de mãe e pai. Pois é. E, provavelmente, né, essa idealização de que, se eu tivesse sido cuidada, né, pela minha mãe, se ela não tivesse, né, me dado, meu pai, a minha vida poderia ser diferente. A gente tem essa idealização. A gente tem esses sonhos. Mas isso, se a gente ficar pensando lá atrás com mágoa, ressentimento, né, achando que isso não deveria ter acontecido com a gente, se achando às vezes até inferior daqueles que tiveram mãe e pai juntos, daqueles que têm mãe e pai e eles são carinhosos, né? Às vezes você pode olhar e falar, nossa, por que eu não tive isso? Que é comum, é do ser humano. A gente pode ficar presa ao passado. E quando você fica presa à ferida, à dor do passado, você não consegue viver bem o presente, porque você tem esse peso emocional vindo lá da sua infância. Então, com a terapia, a gente vai tirando esses pesos emocionais. Vai doer, eu costumo dizer, né? Vai doer você lembrar de certas coisas na hora da terapia, mas é doer como nunca no momento da terapia para não doer nunca mais por isso. Mas como é que isso se dá, né? O nosso inconsciente vai fazendo novas conexões neurais, vai trazendo entendimento para você daquilo que aconteceu e a aceitação. A aceitação é um nível muito superior até energético. Porque quando você fica com raiva, a tua energia está baixa. Quando você fica se lamentando, está baixíssima. Com medo, mais baixo ainda. Com culpa também. Com culpa para você ou botando culpa no outro, tá? Tanto faz. A culpa tem, né? Ou para mim ou para o outro. Às vezes para os dois. Não é legal, a culpa vibra muito baixo. A aceitação, gente, energeticamente ela vibra em 350 Hz, muito próximo do amor. O amor vibra em 500. E a raiva, por exemplo, vibra em 150. Então, eu estou sempre falando dessa tabela das emoções para vocês terem ideia de quando a gente, através da terapia, através da melhoria, né, de você entender tudo isso dentro de você deixa de ficar com culpa, remorso, mágoa, ressentimento, né? E aí você aceita a realidade, mesmo que seja dolorida, você aceita que isso aconteceu com você e agora o que você pode fazer de melhor para que não aconteça no seu caso, que eu sei que você tem filha, né? Que eu sei que você é uma ótima mãe. Você já rompeu um padrão, né? Você não está passando para sua filha o sofrimento que você teve. Isso é maravilhoso, parabéns, né? Mas precisa realmente entrar em contato com isso para que você se liberte dessas dores que te prendem ao passado, tá bom? E você já disse que vai fazer, vamos fazer. Sim, tratamento igual a todos os filhos. Isso aqui ficou fora do contexto, não entendi muito bem. Tá, então todas as perguntas, né, que estavam aqui na interrogação, eu comentei, respondi e quero ouvir vocês também, né? Agora pode, boa noite, Valesca. JR Massoterapia, Instituto Evelyn, que é a Sandra. Raquel, Fabi, todo mundo aí que está entrando, Flor, sejam todos muito bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Essa live fica gravada e amanhã vai lá para o meu canal vizinho, que começa com Yu. Não posso falar o nome porque diminui o engajamento aqui, né? Mas tem um canal vizinho lá de vídeos, tem mais de 160 lives com assuntos diversos. Dá uma maratonada lá, dá uma conferida que vocês vão ver que tem bastante coisa. Tem uma playlist da TRG, que é a Terapia de Reprocessamento Generativo, que eu tô
trabalhando e amando os resultados da terapia, deixando a pessoa muito mais leve, sem essas culpas, sabendo lidar com as emoções de uma forma equilibrada. Porque quando a gente está com desequilíbrio emocional, ou a gente fere ou é ferido, né? Ou seja, a gente aceita um monte de coisa para poder viver com as pessoas, no relacionamento como um todo. Mas no relacionamento de casal, isso fica mais aflorado. Porque essa pessoa também que você está se relacionando também trouxe com ela dores da infância, que geralmente foram causadas pelo pai ou pela mãe. Conscientemente ou inconsciente, porque eles são seres humanos. Ser humano erra. Mesmo aquele ser humano que é seu pai, ele erra, sua mãe também. Só que a gente acha que pai e mãe... Tem outra idealização do amor, principalmente da mãe. Nossa, amor de mãe é maravilhoso. Amor de mãe supera tudo. É mentira isso. Ai, como assim, Alessandra? Sim, não é só porque uma pessoa se torna mãe que ela vai desenvolver um amor genuíno. Não. Tem mãe que doa o filho. Tem mãe... mas tem motivo. Não importa o motivo, mas, né? Tem mãe que joga fora. Pior, tem mãe que mata. Então, não é verdade que amor de mãe é sublime, é incondicional. Porque isso não é verdade. A gente quer acreditar nisso porque seria lindo, né? Uma visão romântica da vida, né? De que, nossa, minha mãe faz tudo por mim. Gente, isso não é verdade, né? Amor de mãe não tem igual. Não é verdade também. Não é verdade. Então, para com isso, porque o amor, independente de quem quer que ele venha, ele é sublime, o amor, mas não só porque é mãe vai ter um amor incondicional. Isso não é verdade. Para de acreditar em qualquer coisa que te fale. Observa. Não é verdade. Tem mãe que joga fora o filho, tem mãe que maltrata. Então, parem, né, e analisem as coisas. Sejam ali também racionais. Oi, Tereza, boa noite. Lúcia, Raquel falou verdade. Né? Então, quando a gente idealiza os nossos pais, a gente coloca eles numa posição, muitas vezes, que eles não são capazes de cumprir. Porque eles são pessoas. Eles são seres humanos. Então, quando você é adulto, que aqui todo mundo é adulto, todo mundo maior de 18 anos, quando se pegar idealizando minha mãe poderia ter sido diferente, ou ela pode, né? Ai, gostaria tanto que minha mãe mudasse, gostaria tanto que ela fosse mais assim, mais assado. Pois é, mas ela não é. E o que você faz com isso? Né? Vai querer mudar a sua mãe? Você não tem condição de mudar ninguém. Muito menos a sua mãe e o seu pai. Então, ao invés de idealizar o pai e a mãe, entenda que eles são seres humanos, falíveis, que eles têm lá todas as dificuldades deles também, né? E você precisa entender que agora você, dentro de você, vai trazer para você esse amor que você sente falta. Do pai que você não teve, não conheceu, ou do pai que você imaginava que ele poderia ser e não foi. E da mãe também, que você esperava que ela fosse diferente, mas não é. Então aceita aquela velha frase que parece clichê, mas é verdade. Aceita que dói menos. Se você aceitar as pessoas como elas são, vai doer menos, porque você já espera, você aceita. O ser humano, ele tem muitas falhas. Então, se você entende isso, às vezes o pessoal fala assim, quanto mais eu, lido com o ser humano, mais eu gosto do meu cachorro. Mas isso não é legal também, sabia? Por quê?
Porque o cachorrinho, a gente sabe, né? Que a gente bate, faz alguma coisa com ele, ele vem abanando o rabinho, ele não reage, né? Lógico, né? Em sua medida, né? Tem uns que eles mordem e tal, mas tudo bem. Eles estão sempre lá com a gente, né? O ser humano não é assim. O ser humano, ele reage, o ser humano... Mas quanto mais você conhece o ser humano, quanto mais você estuda a respeito do que o ser humano é capaz de fazer, menos você se decepciona. Porque você já sabe que o ser humano pode fazer um monte de coisa que não é legal. Então você para de esperar o melhor dos outros, de querer idealizar as pessoas e aceita elas como são. Ah, mas é difícil. Sim, quem falou que é fácil? Não estou falando que é fácil não, gente. É um trabalho. É diário esse trabalho. Olhar o ser humano, entender que ele tem suas falhas, mas mesmo assim você escolhe olhar e ter compaixão daquela pessoa. Se você não tem compaixão pelo sofrimento, pela dor do outro, aí você precisa olhar mais para dentro de você, porque também você precisa dessa compaixão dos outros para com você. Então, é profundo, mas é possível. Podemos ser melhores do que eles, sim, né? Ainda mais se você for passar para gerações futuras, né? Mas é aquilo, Raquel, é outra ilusão que a gente tem. Vamos supor, né, que o pai tenha sido muito severo, a mãe tenha, né, sido fria, aí a gente pega, não, eu não vou ser severa como meu pai foi e nem vou ser fria como a minha mãe foi. Eu vou dar muito carinho para o meu filho, para minha filha, atenção, eu vou ser presente. Aí a gente pensa que está fazendo tudo, né? O melhor para aquela criança. Só que aquela criança não tem as suas necessidades. A necessidade é dela, não é sua. Mas a gente faz o que a gente acha melhor. Aí vamos supor que a necessidade dessa criança que você está criando, né, seja se sentir mais livre, mais leve, sem a mãe estar ali fazendo carinho toda hora, porque a gente pensa que todo mundo vai gostar de carinho, né? Mas não é bem assim, cada um tem a sua necessidade. Mas como você não recebeu carinho, aí você quer dar todo o carinho para o seu filho. Às vezes ele não precisa disso e nem quer. Então tá vendo que vai ter sempre uma projeção do que a gente acha que é bom pra gente para o outro. Mas a gente esquece de olhar o que o outro necessita e não o que a gente acha que ele gostaria. É complexo, mas se a gente apurar esse olhar, a gente consegue. Não projetar no outro o que eu gostaria, mas o que ele precisa, qual a necessidade dele, né? É profundo. Não estou sendo fofinha. Quem está aqui pela primeira vez não entende esse código, né, Adriana? Mas quando eu sou, né, tem que falar ali, né, o que não é que seja verdade absoluta, porque eu não sou dona dela. Mas pela minha experiência, pelo que eu já passei e passo, né, todo dia com os meus clientes, aí tem coisas que eu tenho que dar mais assim direto, né, para a pessoa entender. Aí a pessoa fala, você não tá sendo fofinha, Alessandra. Não vou ficar aqui passando a mão na cabeça, porque isso aí não ajuda ninguém, né? Nós temos que nos olhar e ver se a gente está idealizando para poder se enganar, né? Para poder se confortar, né? Ai, se minha mãe fosse assim, e se, esse se... a gente perde tempo, né? Investindo nessa possibilidade que não existe. Então, é preciso aceitar as pessoas como elas são. Oi, Georgia, lindona, tudo bem? Bruna, quanto tempo, minha linda, saudade, muitos anos, hein? E os filhotes? Fala aí como é que estão. Tá bom, meus amores, então assim, ó, idealizar, deixa eu ver quanto tempo que eu já tô aqui, a gente fala pra caramba, 45 minutos, então ainda tem tempo pra gente trocar ideia aí. Quanto mais a gente idealizar as pessoas,
é pior, né? Os pais, então, nem se fala, né? Porque a gente fica querendo que eles supram as nossas necessidades emocionais, mas muitas vezes eles não suprem nem as deles, quanto mais as nossas. Então agora quem tem que suprir isso somos nós, não mais responsabilizar os pais. Ah, mas Alessandra, mas eles fizeram tanta coisa ruim comigo? Sim, eu não estou passando pano, não. O que eu estou dizendo é, você precisa lidar com isso agora, a realidade é essa. Você não teve o carinho que você esperava da sua mãe e do seu pai. O que você faz com isso? Vai projetar em outras pessoas e vai ser igual? Vai ser frio? Vai ser igual aos seus pais? Ou você vai fazer diferente? Né? É importante olhar isso. Porque muitas vezes, mesmo a pessoa achando errado, quando ela vê, né, o comportamento do pai e da mãe, quando ela vê, ela está repetindo um monte de coisa. Se ela não tomar cuidado e ficar no automático. Por isso que o autoconhecimento, mais uma vez, é a chave para você ser uma pessoa melhor. Se você se conhece e sabe que você está repetindo um padrão de comportamento do seu pai ou da sua mãe, e você já reclamou tanto desse comportamento, você tem que se olhar e falar, não, isso eu não aceito, eu vou mudar. Eu vou buscar ajuda, né, se eu não conseguir sozinho, né? Se eu tiver, né, sem perspectiva de melhora. O que não dá é para continuar reclamando dos seus pais, botar sempre a culpa neles, né, e achar que você é só uma vítima, né? Se a gente ficar no papel de vítima, o vitimismo é o pior. É o pior lugar para a gente não evoluir, para a gente não crescer. Se eu ficasse com peninha de mim, porque eu não conheci meu pai, porque eu não tive acesso à cultura, né, dele, coitadinha de mim, eu tava, né, chafurdando ali nas minhas dores e tava até hoje, né, culpando Deus e o mundo. Não. Quando você se pegar se vitimizando por seu pai ou sua mãe ter te maltratado, dá um stop ali. Stop, deixa eu olhar para isso aqui. O que eu posso fazer diferente do que eles fizeram, né? E não esperar que o seu relacionamento hoje, né, dê isso que você não teve dos seus pais. Porque é muito isso também. Eu não tive atenção e carinho do meu pai, eu quero que meu marido me dê todo amor e carinho. Gente, você está projetando um pai que você não teve no seu marido. E ao contrário também, né? A pessoa pode projetar na mulher a mãe que ele não teve, né? O cuidado da mãe. Ou seja, independente, homem com homem, mulher com mulher, casal, tem sempre projeção do que faltou em nós, nos pais, principalmente no nosso relacionamento amoroso. Então, já tomar cuidado com isso. Christian falou, muitos anos fiquei cobrando carinho da minha mãe, só na terapia que entendi que ela não me deve, até porque ela nunca recebeu carinho na sua infância, isso é libertador. Pois é. A gente sempre repete isso, né? Ela não recebeu, ela não tem como mudar, beleza. Realmente isso é verdade. Agora, nós que estamos tendo informação, né? Porque, por exemplo, aí o exemplo do Christian, a mãe não recebeu, ela não deu. Beleza. Mas da nossa geração para cá, né? Já tem tanto conhecimento, porque você aí que é pai, que é mãe, pode ficar achando também, eu não recebi, eu também não vou dar para o meu filho. Mas não, agora você tem conhecimento. Então, até foi a Kátia que me ensinou isso. Ela está fazendo o curso da educação positiva, né? E aí, no curso, essa educação positiva é maravilhosa. Quem tem filho pequeno, eu sempre recomendo a página da psicóloga, né, da educação positiva, do grupo deles. Então, quem tiver filho pequeno e quiser, depois me manda um direct, que eu mando para poder me lembrar, tá? Aí eu mando para vocês a página.
Então, não é porque eu não recebi que eu, hoje em dia, não vou dar para os meus filhos, porque eu já tenho conhecimento, né? Nas gerações anteriores, o conhecimento era só fechado para meia dúzia. Hoje em dia, não. Quem não se melhora é porque não busca, porque acesso tem. Um monte de gente ensinando coisas boas de graça, né? Trazendo aqui. Se você fica só investindo seu tempo em, né, filmes que não constrói nada, comédia só para rir da cara do outro porque caiu, né, pegadinha, não é que você não possa ver, mas se você investe seu tempo todo só nisso, você está perdendo a oportunidade de ser uma pessoa mais consciente das suas emoções, porque tem muita gente ensinando aqui gratuito. Então, a gente pode sim ser pessoas melhores, ser pais melhores com o conhecimento que a gente tem hoje, né? E não falar, eu não recebi, também não vou dar, não tenho condição de dar. Não, hoje é diferente, né? Jéssica falando, eu quero. Beleza, Jéssica, me lembra, tá? Manda o direct pra mim, que eu mando a página, é maravilhoso, gente. Porque assim, a gente acha, né? Na nossa cultura ainda tem assim, né? A cultura do... eu posso, um tapinha na criança não tem problema. Pois é, hoje eu escutei essa psicóloga falando, se você bate num adulto, né, você bateu, aí fala, nossa, mas não pode bater, coitada da pessoa. Nossa, né, a culpa nunca é da vítima, porque ele apanhou, a culpa não pode ser da vítima, mas a criança, a gente acha que pode bater. Mas é para dar limites. Tem como dar limite sem bater. Só que a gente acha que é impossível. Por quê? Porque a gente aprendeu assim. Só que aí o conhecimento tá agora aí pra gente desconstruir isso, né? Porque aí ela falou, eu achei muito profundo. Quando você bate uma criança, ela não deixa de gostar de você, da mãe e do pai. Ela deixa de gostar dela. Ela entende que ela não é uma boa pessoa, que ela faz um monte de coisa errada, que ela, né, pela pessoa que ela esperava tanto amor do pai, da mãe, né, principalmente, tá batendo nela, tá sendo violento com ela. Mas ela não deixa de amar os pais, né, até porque a criança pequena precisa dos pais, mas ela entende que ela é que é errada. Entendeu? Ela se deixa, aí destrói a autoestima da pessoa. A autoestima se constrói na infância. Se você não tem uma autoestima boa, muito provavelmente, lá na sua infância, algo aconteceu. Porque é lá que se constrói, né? Muito profundo. Ninguém me deve nada, nem minha mãe, libertador, isso mesmo, ninguém deve nada pra gente, nada, nem amor, nem atenção, nem carinho, mas meu marido, não, ninguém te deve, se ele quiser te dar, né, de bom grado você aceita, mas dever ninguém te deve, e nem você deve nada pra ninguém também, tá? Eu devo amar, não devo, eu amo se eu quiser e se eu puder. Às vezes damos o amor para nossos filhos por nós e por eles. Sou super doce, igual melado. Pois é, Jéssica. Por quê? Você não teve, aí agora você tá, né, exagerando isso. Sua filha pode gostar, né? Agora pequena, com certeza ela gosta. Mas mais pra frente pode falar, minha mãe foi muito pegajosa, né? Mas era o que você podia, entendeu? Ou seja, não tem para onde escapar. Faça o seu melhor. Se você acha que é o seu melhor, ok. Depois, essa pessoa vai ter que lidar com isso, mas foi o seu melhor, né? Procuro dar muito amor. E se alguém faz algo com ela, me dói 1000 vezes. E parece faca. Sei que a vida não é mole, mas procuro dar muito amor. Sim. Isso aí. Se você errar, mas, né, através aí, às vezes exagerar no cuidado e tal, mas é amor, né,
tem um ganho aí, mas é aquilo. Teve uma pessoa que falou: eu faço terapia que é para evitar que a minha filha, que a filha dela é pequena, tenha que fazer terapia para reclamar de mim. Aí eu falei: olha, infelizmente você não vai ter sucesso nisso. Ela: por quê? Porque por mais que você faça o seu melhor, nem sempre o seu melhor é o que aquele filho precisa. Vamos supor que ela não precise de tanto carinho assim, de tanta melação. Ela vai reclamar disso, entendeu? Principalmente na adolescência, né? Vamos supor que a sua mãe te deu muito carinho, muita atenção. Aí você quer, não, eu vou deixar minha filha ser mais independente. Aí essa filha pode reclamar que você não deu carinho. Ou seja, gente, faça o seu melhor dentro do que você pode e do que você pode aprender. Porque você não nasceu assim e vai ficar, né? Síndrome de Gabriela, não, ninguém merece. Então, assim, você nasceu com uma bagagem, né, com a sua personalidade, mas você pode mudar. Você precisa, muitas vezes, mudar e se permitir mudar. Porque ninguém merece ficar aturando só porque você diz que não quer mudar, porque você é assim, tem que me aceitar. Isso é péssimo, tá? Ai, gente. Não tem pra onde escapar, não. Mas se a gente faz o nosso melhor, a gente pode até errar, mas foi buscando acertar, né? E sair da culpa. Não fique se culpando se aquilo, né, não surtiu o efeito que você gostaria, tá bom? O que mais, meus amores? E quem for ver também a live depois, pode perguntar, pode falar, que eu sempre respondo, né? Porque às vezes a pessoa não vê aqui no ao vivo, depois vê na gravação, tá? Então eu estou sempre respondendo. E façam sugestão também de temas, porque, gente, eu faço live desde 2018. Eu fazia num grupo fechado do Facebook, aí depois eu vim pro Instagram, né? Então, imagina que uma hora falta criatividade aqui, né? Mas aí eu conto com vocês para me ajudarem, tá? E também para trazer, né, temas e algo que seja construtivo para gente, né? Tanto para mim, bem como para vocês. Porque eu sempre falo isso, quando eu estou compartilhando aqui com vocês, eu sou a primeira a ouvir o que eu estou falando, e isso vai internalizando mais ainda em mim. Que eu já sei que isso é preciso fazer, mas quando eu falo, eu ouço de novo e isso vai entrando em mim como uma programação positiva. Né? Acho que foi ontem que eu falei sobre isso. Às vezes a gente tem a gente acredita em algumas coisas, mas não porque você acredita por você, é porque falaram tanto para você, que a gente chama de crenças limitantes, que você está acreditando e entrou como programação na sua cabeça. Então, a gente precisa olhar isso também. O que você está acreditando é por você ou algumas pessoas, principalmente pai e mãe, te ensinaram, né? Te ensinaram muitas vezes coisas que não são legais, mas por medo. Medo de quê? Medo de você, né, se envolver com coisas ruins, né? Pai e mãe, nossa, tendência é muito grande de botar medo nos filhos. Você vai sair, tá perigoso. Aí daqui a pouco a pessoa vai acreditando nisso, né? E fica dentro de casa, porque pai e mãe, né, podem estar ajudando para que a pessoa fique dentro de casa. Mas, né, vai entrando como programação e a gente nem percebe, tá bom? Monique, boa noite, querida. Algo mais, meus queridos? Já está dando aqui 1 hora que a gente está falando, né? Então, quero reforçar mais uma vez a gratidão aí que eu tenho por vocês estarem sempre comigo, por vocês me darem sugestões, compartilharem aí comigo também a opinião de vocês, né? E eu tô aqui pra gente, ó, um ajudar o outro, gente. Tem aí, né, tem vários terapeutas aqui na minha página, eu falo também para os terapeutas, né, não só para os meus clientes, mas para os terapeutas, para ajudar também quem está começando nessa área, né, então o meu perfil é realmente para compartilhar tudo que eu já passei na terapia, né, tanto
como cliente, bem como terapeuta, porque um terapeuta que se preze faz terapia. Você não pode ser terapeuta e nunca olhou as suas dores, nunca fez terapia. Isso não tem condição. Precisa tratar das suas emoções. Terapeuta faz terapia. Eu sou esteticista, massoterapeuta, tá? Se você faz massagem, limpeza de pele, seja o que for no outro, você também precisa receber. Tudo que você faz para o outro de bom, você também precisa receber e você merece receber. Então, se coloque também no lugar de cliente muitas vezes. Dulce, boa noite, querida. Boa noite. Maria, boa noite. Adriana me dando boa noite, bom descanso, gratidão por tudo. Beijo, meus lindos. Fiquem com Deus. Qualquer coisa é só falar, tá bom? Boa noite. Beijo. Bom descanso. Fui. Tchau, tchau. Tchau, Jéssica. Pessoal que ficou aí até o final. Beijo. Jéssica, Christian, Adriana, Monique entrou agora, Leoni ficou aí desde o início, Elcimar, boa noite. Beijo, gente, bom descanso, fiquem com Deus. Que seja uma noite de paz, de tranquilidade, de bons sonhos. E foquem aí no lado de vocês, no lado luz. Porque o lado sombra todo mundo tem, mas se você foca na luz, ela se amplia mais, tá bom? Beijo, fui, tchau, tchau.